Esse salmo, né? Salmo 51. Esse salmo é relacionado a um episódio que acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar, que é de Davi, que ele comete um adultério com Betseba, e que era a esposa de Urias. E então Davi ordena a morte dele para encobrir, né, seu pecado, as suas transgressões. Ele ordena a morte dele. Depois Davi é confrontado pelo profeta Natã, e Davi se arrepende. Ele tem um grande arrependimento do que ele fez. Então ele vai até Deus, né, e se arrepende. É um arrependimento de coração. Então nós vamos assim compartilhar esse salmo nesta noite. A mensagem principal desse salmo é o arrependimento. E muitas das vezes a gente se arrepender é difícil, não é? Às vezes a gente comete alguma coisa e às vezes a gente precisa voltar atrás, mas às vezes é difícil a gente se arrepender do que fez. Mas Deus quer que nós nos arrependemos, assim como Davi teve o coração contrito e arrependido. Ele também quer isso para nossas vidas. Nós nos arrependemos sempre daquilo que nós erramos. Então, quem vai poder ler aí para mim o primeiro versículo? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as lutas de teu coração, segundo a multidão das misericórdias. Esse salmo é uma oração. E Davi começa o quê? Reconhecendo a sua culpa. Ele começa com: tenha misericórdia de mim. Então ele reconhece a culpa dele. Ele reconhece que ele errou, que ele é culpado e que ele carece do perdão de Deus. E ele se apoia também na bondade de Deus e na misericórdia dele. Ele fala assim, ó: segundo a multidão das suas misericórdias. Então ele sabe que Deus é bondoso e que Deus é misericordioso e que Deus pode perdoar. E as misericórdias de Deus são infinitas nas nossas vidas. O que seria das nossas vidas se nós não tivéssemos a misericórdia de Deus? Então nós podemos contar com as misericórdias do Senhor, que se renova cada manhã na nossa vida, e a bondade dele para conosco. Vamos ler o versículo 2 e o 3. Eu pedi que vocês estivessem me ajudando, então vamos aí. Alguém para ler o 2 e o 3? Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Nesse versículo 2 e 3, Davi pede a Deus que purifique o pecado dele, que lave-o completamente. Davi reconhece que por ele sozinho ele não pode, mas ele pede para que Deus o purifique e para que Deus o lave completamente. Irmãos, que possamos ser como Davi, ter um coração puro, mas ter um reconhecimento de pedir a Deus para que nos lave, para que nos purifique. Nós temos que ter isso na nossa mente. Senhor, estou aqui, sou pecador, mas me arrependo e eu quero que o Senhor me purifique a minha vida. Eu quero que o Senhor me lave completamente, para que nós possamos ser perdoados e renovados pelo Senhor. E o versículos 4 e 5. Pequei contra ti somente, e fiz minha mal perante os teus olhos, de maneira que será estímulo com o justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu de ruim. Davi reconhece que
seu pecado é, acima de tudo, uma ofensa contra Deus. A Bíblia nos fala que todos nós nascemos de uma natureza pecaminosa, herdada por quem? Um dia desse a gente até estudou isso, né, Darina? De quem que a gente herdou essa natureza pecaminosa? Adão e Eva, né? A gente pode até abrir lá em Romanos 5:12. Alguém pode ler? Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós nascemos, né, já com o pecado de Adão e Eva. Davi ainda continua pedindo perdão de Deus e se arrependendo do seu ato. Vamos ver lá no versículo 6 agora. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito que me fazes reconhecer a sabedoria. Esse versículo aí, irmão, é uma declaração de confiança e intimidade entre Deus e Davi. Davi afirma que Deus conhece ele profundamente. E Deus também nos conhece profundamente. Somente Ele conhece o nosso coração profundamente. Vamos ver no versículo 7. Purifica-me como isopor e ficarei limpo. Lave-me e ficarei mais alto que a neve. Davi continua pedindo a Deus que purifique ele completamente. E Davi deseja ser limpo e purificado de toda impureza e de toda culpa. Só Deus pode nos purificar de toda impureza e de toda culpa. Que esse seja o nosso desejo, sermos limpos e ser purificado a cada instante e sem culpa alguma. O versículo 8, 9 e 10. Faça-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconda o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi pede a Deus que lhe conceda novamente a alegria e a felicidade que ele tinha perdido. Davi reconhece que seu pecado tirou dele a alegria e a felicidade, deixando ele abatido e sem esperança. E é isso que o pecado faz com a gente. Ele nos deixa abatido, nos deixa sem alegria, nos deixa sem esperança, nos deixa triste. Mas se nós nos arrependermos verdadeiramente, somos perdoados, somos renovados e nós temos a nossa alegria de volta para a glória de Deus. Nós precisamos o quê? Nos arrepender completamente para que nós tenhamos de volta a nossa felicidade. O versículo 11. Não me recursos, nem sem espíritos, nem só nem restrição dos escolhe ver a vida das pessoas, a conservação e desperta-me com o espírito voluntário. Davi entende que apenas a presença de Deus e o Espírito Santo pode fortalecê-lo e capacitá-lo a viver uma vida justa e piedosa. E é um lembrete para nós, irmãos, nós crentes, né? Que devemos buscar a presença de Deus constantemente. Não é de vez em quando.
é constantemente depender de Deus e dependermos do Espírito Santo. Sempre nós temos que estar convidando o Espírito Santo para que esteja nos direcionando, para que esteja nos guiando, para que Ele esteja nos fortalecendo, para nós encararmos essa vida aí, né? Que não era uma vida fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo, com Deus ao nosso lado, nós vencemos todas as batalhas. E o versículo 12. Torna-me a alegria da tua salvação e sustente com o Espírito voluntário. No versículo 12, Davi ainda continua pedindo a Deus que restaure a ele a alegria, a paz, que foi destruída pelo pecado. O pecado destruiu a vida dele e destrói a nossa também. Se tivermos vivendo uma vida de pecado, nossa vida será destruída. No versículo 13. Graças a Deus que abençoa os teus caminhos, pecadores se converterão a ti. Davi se compromete a testemunhar sobre o perdão e as misericórdias de Deus, que foi para com ele. Ele se compromete a passar à frente, a testemunhar a bondade de Deus e a misericórdia com aqueles que estão perdidos nos pecados. Ele sabia que poderia ser um instrumento nas mãos de Deus, para que outras pessoas também se arrependessem. E nós também podemos ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Não que a gente precise ficar lembrando do nosso pecado. Porque eu era assim, mas às vezes, irmãos, o que a gente passou no passado pode servir de instrumento para outras pessoas se arrependerem. Eu, graças a Deus, fui criada no lar evangélico, nunca me desviei, mas eu tenho amigas que se desviaram do caminho do Senhor e depois voltaram, e que elas, da vida delas, elas testemunham do que Deus fez. Olha, eu passei pelo mundo, eu fui assim, e Deus transformou a minha vida, e ganham vidas para Cristo, testemunhando sobre a vida dela, uma vida de arrependimento. No versículo 14 e 15. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Davi ainda continua pedindo a Deus que o livre da culpa e das consequências do seu pecado. Para que ele... Leu 15, não? Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Então Davi continua pedindo a Deus que livre da culpa e das consequências do seu pecado, para que ele possa continuar louvando a Deus. Falta de arrependimento traz consequências, e consequências duras, consequências pesadas. Então, se não nos arrependermos, nós teremos consequências, e grandes consequências. No versículo 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário nos daria, e não te agrada de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração confundido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Davi sabe que não pode comprar e nem merecer a graça de Deus com sacrifícios ou obras. Deus busca de nós um coração quebrantado e arrependido. Deus não nos rejeita, mas para que isso aconteça, para que não sejamos rejeitados, nós precisamos ter o coração contrito e humilde, como o de Davi. Nós estamos quase terminando. No 18. Faze bem a Sião segundo a tua
sabedoria. Davi confia na sabedoria e no amor de Deus para agir de acordo com os seus propósitos. E será que nós temos confiado em Deus para que Ele possa agir segundo os propósitos dele na nossa vida? Ou nós confiamos em Deus querendo que Ele haja segundo os nossos propósitos? Que possamos ter em mente isso, que Deus haja segundo o propósito dele, não aos nossos propósitos. E o 19? Não te agradará o sacrifício de justiça dos holocausto da oferta queimada. Não serão oferecidos. Quando o coração é transformado, as ofertas se tornam verdadeiramente agradáveis a Deus. Quando nós temos um coração transformado, um coração de arrependimento, Deus recebe verdadeiramente a nossa adoração, as nossas ofertas. Então, o que nós aprendemos com essa oração de Davi? A mensagem principal foi o arrependimento. Então nós aprendemos que nós temos que nos arrepender. Depois nós aprendemos que nós devemos ser humildes. Davi foi humilde diante de Deus. Nós também devemos aprender a ter humildade. Também aprendemos que devemos confessar os nossos pecados diante de Deus, mesmo que nós achemos que ele seja pequenininho. É pequenininho? A gente acha que é pequeno, mas para Deus não existe tamanho de pecado. Qualquer pecado é pecado. Aprendemos que Deus é misericordioso e amoroso, e Ele está pronto a nos perdoar. Basta que nós nos acheguemos a Ele.